Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. As páginas da torre não mais me prendem, a fé cega cedeu espaço à razão. Eu vi luz além das reuniões e decidi trilhar meu próprio caminho. A família e os amigos olham com desdém, mas minha mente se abriu como as asas de um pássaro. Não sou mais refém das profecias e datas, a verdade é minha bússola, meu farol. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. A estrada é íngreme, mas a jornada é minha, não mais escondido atrás de um nome. A liberdade é o vento que me impulsiona, e a coragem é meu escudo contra a culpa. Então canto alto e claro para o mundo ouvir que a liberdade é um direito que não posso perder. Além das portas, encontrei meu próprio ser, e a jornada continua sem medo de renascer. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Queremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová, podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair, e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. É sua fé sendo usada por uma empresa americana safada. Agora eu quero sair, e desonrado sei que serei. Teremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair, e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. É sua fé sendo usada por uma empresa americana safada. Agora eu quero sair, e desonrado
sobre os testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair, e desonrado sempre serei. Pior, ainda nem da minha mãe eu terei. Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências. Olá, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia a todos vocês, família do canal Adriano, a voz dos que não falam, família querida, companheiros de luta. Sejam bem-vindos um dia mais aqui ao nosso canal, sofredores mais vencedores da fé, vítimas mais sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, esta seita, macro-seita, que se disfarça de religião. Sejam bem-vindos um dia mais aqui à nossa família querida deste canal, e hoje com um assunto que eu avisei há um mês atrás, 2, que eu ia trazer aqui uma pesquisa bombástica, impactante. E felizmente, nas minhas pesquisas, que eu já tinha feito, eu encontrei no canal de um companheiro a quem eu tiro o chapéu, de um canal ativista fantástico, que eu oriento todos a irem se inscrever em seu canal. Ainda que vocês não entendam o castelhano, o espanhol, você vai entender ele. Marronet. Eu entrei em contato com ele e disse: companheiro, fantástico o teu trabalho. Você me permite usar este teu vídeo, essa tua pesquisa, esse teu estudo no meu canal? Ele disse que será um privilégio para mim que você use. Isso é o verdadeiro ativismo. Pessoas que não estão preocupadas com o seu destaque, com a sua posição, com o seu parecer. Não. Estão com um espírito de colaboração. O espírito de dizer: use, se é para ajudar pessoas a despertar, use. Quero agradecer sempre aos que me fizeram isso. Quero agradecer sempre a Glenn Riddle e também, em especial, a Raciel, de Destruindo Algoritmos, que sempre que eu pedi para usar algum de seus vídeos, eles disseram: nem me pergunte, use. Obrigado a todos vocês. E também a você, Marronet, ou Marronet, em português. Este teu estudo colocado em um vídeo é bombástico. Cai por terra a teoria deste suposto Deus Jeová. Hoje, no canal Adriano, a voz dos que não falam, uma pena, são só, de momento, 20 pessoas aqui. Porque é um assunto que pode fazer com que muitas pessoas despertem. Esse estudo nos levará a fatos que remontam a mais de 7, 8 mil anos atrás.
em civilizações que existiram muito antes da nação de Israel. E com provas arqueológicas. E com provas bíblicas, usando a própria escritura atual para mostrar quem é realmente Javé ou Jeová. Vocês verão que eu pedi ajuda a meu amigo, meu companheiro Oscar, que ele tem um programa onde ele faz a voz de espanhol passar ao português do Brasil. E este meu amigo, Oscar, fez a tradução para mim num programa. O vídeo vai estar num português, mas vocês verão que em vez de dizer Javé, disse Yahvé. Então, toda vez que dizer Yahvé, é Javé ou Javé. Os programas traduzem, mas não a perfeição. Mas vocês verão. E eu vou ajudando conforme nós formos observando esta reportagem, a quem eu tiro o chapéu e agradeço desde já a Marronete por conceder a este canal, Adriano, a voz dos que não falam, essa colaboração maravilhosa, esta ajuda para que outros despertem. O objetivo nosso aqui é que as pessoas saiam da mentira e alcancem a verdade. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui já. Quero agradecer a presença aqui de Valdir Ayrton Jacobos. Boa tarde, querido. Um beijo no teu coração. Idília Maria, querida, também está pesquisando o mesmo assunto. Um beijo, minha querida. Lá de Portugal. Fernanda Vilhena, minha querida amiga, membro do canal. Olá, boa tarde a todos vocês. Aqueles que quiserem se tornar membros, façam. Vocês ajudam dessa maneira esse trabalho a crescer. Júlio, o Ruilito. Boa tarde, família. Boa tarde, Ruilito. Angélica, também está por aqui. Cheguei já curtindo as músicas do canal. Um beijo no teu coração, querida. Também Viviane Pontes, bom dia. Bom dia, Viviane Pontes. É linda a música, realmente. Um beijo no teu coração. Obrigado, Maurício Mendes, compositor dessas duas músicas, Além das Portas, e também o rock do Adriano, da Voz dos que não falam. E também a Roberto Semog, que fez a Voz dos que não podem falar, e também Medo TJ e outras. Um beijo para os dois. Surani, querida, buenos dias e boas tardes a todos meus melhores desejos. Bom fim de semana. Obrigado, querida. Um beijinho no teu coração. Denise, Cândida. Olá, bom dia, povo lindo. Oi, Adriano. Tudo bem com vocês? Você é parte da minha família. Suas lives nos ajudaram e continuam ajudando. Gratidão. Obrigado, Denise, por tuas palavras de gratidão. Um beijo no teu coração. Fernanda Vilhena, gente, vai ser uma boa live. Por isso, compartilhem nas suas redes sociais. Você tem Facebook? Mande o link para lá. Você tem Instagram? Compartilhe. E todas as plataformas que possíveis, compartilhem esta live. Ela pode ajudar pessoas a se livrarem da mentira. Viviane Pontes, 2 minutos para destruir a vida toda. Isso é. Severina Aquino Carneiro, bom dia, Severina. Também está por aqui Olivete Guerino, minha querida. Aurinho Holanda, um beijinho no coração de todos, viu? Boa tarde a todos deste canal. Boa tarde, Maga Paiva, querida patrocinadora deste canal. Olá, Adriano, boa tarde, ansiosa para ouvir-te. Obrigado, Maga, por estar aqui, querida. Um beijaço no teu coração, Maga Paiva. Obrigado por esse superchat. Ajuda o canal a crescer. Valdir Ayrton Jacobos, olá a todos, olá. Lu, querida Lu e Bruno, lá dos Estados Unidos. Oi, Dri. Passando para te dar um abraço. Beijinhos a todos. Beijinho, Lu, querida. Um beijinho no teu coração, viu? Que pessoa mais maravilhosa, mais pura e bondosa de coração. Migraine Boy. Abraço, Adriano. Abraço, Migraine Boy. Também está por aqui Borboleta de Aço, querido. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos começar já com esta live. Aqueles que chegarem depois pegarão o bonde andando. Pena para eles, terão que assistir depois no gravado. Esta live realmente é impactante. Vai se mostrar aqui provas arqueológicas, vai se mostrar a origem do Deus de Israel. Será que ele realmente é o Todo-Poderoso? Ou será que ele é um dos filhos do verdadeiro Todo-Poderoso que se rebelou? Quem é Javé? Ou como diz a tradução, Yahvé. Quem é Jeová realmente? Hoje será desvendado a verdadeira origem de Jeová ou Yahvé.
Javé, para que muitos possam tirar suas dúvidas. Se você é uma pessoa que procura a verdade, se você é uma pessoa que procura realmente levar a tua vida de uma maneira a saber a verdade, não saia desta live. Talvez esta live sirva para que você tire dos teus olhos a venda que te cegou durante toda a sua vida. São lives como essas que merecem ser compartilhadas. Por favor, prestem atenção a esta live. Se for necessário parar para dar alguma explicação pela tradução, eu pararei. Desde já agradecendo outra vez a Mahonet. Fantástico o teu estudo, a tua pesquisa e o vídeo produzido. Por isso, eu busquei meios de pedir autorização a você, e você me autorizou. E também de pedir para que alguém me traduzisse a voz em castelhano para o português. Para ajudar as pessoas do idioma português a receberem tal matéria impactante. Com provas, tanto bíblicas como arqueológicas, de quem realmente é Yahvé, ou Yahvé, como diz na tradução, ou Jeová. Assim que, segurem-se nas suas cadeiras, nos seus sofás. Pega o bordo lá, porque não vai ser fácil, não. Vai ter que comer com batata vocês, testemunhas de Jeová. Os Mário e as Marias da família Onete. Como nós fomos um dia. E eu já recebi o diploma que eu pedi. O diploma de ter sido tonto da Torre de Vigia durante mais de 46 anos. Já me mandaram o diploma. Assim que sejam bem-vindos a mais uma live e depois nós vamos ler os sentimentos de vocês com respeito a esta reportagem fantástica do canal Mahonet, que agora fazemos, expandimos essa informação aqui para o idioma português no canal Adriano, a voz dos que não falam. Vamos compartilhar aqui a tela. Aqui está. Aqui está compartilhada a tela. Vou soltar o vídeo para que vocês possam ter aí a informação. Deixa eu ver. Perfeito. Soltamos o vídeo, então. Qual é a origem real de Yahvé, ou Yahvé, como diz na tradução, ou Jeová? Quem realmente é? Vejamos. No início do século XX foram encontrados em escavações arqueológicas na costa mediterrânea da Síria os famosos textos eugaríticos e centenas de tábuas de argila com escrita cuneiforme que continham todo tipo de informação sobre a antiga cidade de Ugarit, e entre todas essas informações valiosas também foi encontrada tudo relacionado às crenças daquele povo. Seu estilo de vida, sua cosmogonia, em que deuses eles acreditavam, qual era o tamanho do seu panteão, quem era o deus que presidia esse panteão, e muitas outras coisas. Deve-se notar que a cidade de Ugarit foi contemporânea da civilização suméria, portanto estamos falando de crenças que têm mais de 8.000 anos. Ugarit foi contemporâneo do povo sumério. Estamos falando de uma civilização de aproximadamente 8.000 anos atrás. Começa a cair já as mentiras da Torre de Vigia. Arqueologicamente se remonta a 8.000 anos. Ugarit, contemporâneos dos sumérios, encontrado em pedras escritas que falam um pouco desta cultura e desta civilização. Continuamos. Sim, muito mais antigas que a nação de Israel ou a própria Bíblia hebraica. O panteão cananeu ou eugarítico era encabeçado por Deus, o pai de todos os deuses e deusas, e seu nome era este. Ele é o responsável pelo mito da criação cananeia e também era conhecido como Elion, que significa Altíssimo ou Altíssimo, curiosamente no Antigo Testamento, que lembramos ter sido escrito quase 2.000 anos depois deste. Elion. Esse era o Deus Altíssimo considerado antes mesmo do surgimento da nação de Israel.
Elion era considerado o Deus altíssimo desta civilização. Vemos os hebreus também se referindo ao seu Deus Yahvé como Altíssimo ou Altíssimo. Por Os hebreus também se referem ao Deus deles como o Altíssimo. exemplo, em Gênesis 1420, quando Melquisedeque teria dito a Abraão que este Todo-Poderoso o libertou de seus inimigos, ou em Gênesis 35, quando Tiago construiu um templo para seu Deus, no qual temos que pensar que é Yahvé. O templo, aliás, se chama Vétel. O que significa casa dele ou casa de Deus? A Bíblia diz que se construiu, né, um templo, o Bétel, casa de Deus. Ele era o Deus, o Altíssimo. O Deus Altíssimo, a que se faz referência, por isso veio o nome Bet-El, casa dele. Eles traduziram como casa de Deus, mas não, era casa do Deus Ele. Betel. Deus para parecer mais amigável aos cristãos de hoje. E essa citação altíssima seria o Deus de Abraão, Jacó, Isaque, entre outros. Ou pelo menos foi assim que aprendemos história. Também podemos ver a figura deste Todo-Poderoso. Lembremo-nos da tradução de Elion, que também a Septuaginta traduziu como Deus, o Altíssimo no Salmo 7835, num... Vemos que a Septuaginta também traduziu ele como o Altíssimo, né? Então, aí vocês começam já a perceber que tudo que nós aprendemos hoje teve certas mudanças e adaptações à cultura da época e à nossa atual. Números 2416 e muitas outras passagens. E aqui surge a questão: a quem se aplica esse conceito de Todo-Poderoso? Para ele, o Altíssimo Cananeu Eugarítico original, ou para Yahvé, o Altíssimo Altíssimo hebraico, que, lembremo-nos, é também o Jeová das Testemunhas. Mas vamos aos poucos. Ele sempre foi descrito como tendo características de touro ou leão, com ou sem asas. Não vamos... Diz que no panteão divino da religião cananeia, ele estava presidido ali pelo Deus Ele, que era um Deus criador. O panteão divino da religião cananeia. Se joga crédito dele, né? Títulos como Pai dos deuses, Pai dos homens, Criador das criaturas, Rei, Misericordioso, e de forma muito significativa, ele aparece com o símbolo de um touro. Vamos confundir Elion com Yahvé aqui, porque os antigos hebreus não cometeram esse erro. Elion era um deus e Yahvé era outro deus. Elion, era um deus. E Yahvé era outro. É o que está explicando, vejamos. O Elion não era um deus pessoal que se associava a um povo específico. Seus filhos... O Elion, não era um Deus que se associava a um povo, a uma nação. Não. Ele era o Todo-Poderoso acima de todos. Já Yahvé era o Deus de Israel. E aí nós começamos a desvendar suavemente aonde nós vamos querer chegar nesses estudos. E que depois vocês poderão ver com mais paciência e ir estudando gradualmente para vocês entenderem a plenitude desta explicação. Filhos fizeram isso, e foi exatamente isso que Yahvé fez. O Elion era o deus dos patriarcas gerais da região, enquanto Yahvé era o deus de Jacó, e foi mais tarde, após o segundo templo, que Yahvé começou... Ou seja, ele era o Deus de todos os patriarcas, de todas as nações, de todos os povos. Yahvé era um Deus específico, era o Deus de Israel. Aí já começamos a ver a diferença. E depois foi vendido para nós como que se Yahvé fosse ele. E agora nós veremos a explicação. A ser sincretizado com o Elion. Temos também a rainha do céu, a consorte de Eu chamada Sera, a deusa mãe dos 70 deuses. Ao lado dele no panteão cananeu. A Sera também aparece no panteão azeriano. É uma divindade compartilhada entre os povos.
Havia também a deusa Nat. Aí falou da deusa Aserá, que era a consorte ou a mulher de ele. E agora vai falar de Anat. Né? Vejamos. Como dizem os mitos. Eugarítico era consorte de Baal e também sua irmã. Era a mulher, Anat era a mulher de Baal e também era sua irmã. Esta deusa foi importante porque 400 anos antes da nossa era, algumas seitas judaicas ainda adoravam a deusa Nad e a reconheciam como a esposa de Yahvé. Passado o tempo, alguns, né, judeus ainda adoravam a Será como sendo Anat, como sendo a esposa de Javé. E isso é sumamente importante com a explicação bíblica que nós veremos depois. Com o deus Val, também chamado de Val-Adab. Começamos a nos aproximar da origem de Yahvé, pois segundo a mitologia cananeia, Baal não era um simples deus que Yahvé substitui e destrói, simplesmente assim. Mas Valhada também seria integrado a Javé. E sim, amigos, sei que o primeiro parece loucura, mas vamos ver, vamos aos poucos. Valhada é um dos filhos de Hélion, segundo o mito eugarítico, mas também aparece como filho de um... Ou seja, Baal era originário de El e Aserá, na mitologia, né? E nas explicações encontradas destas civilizações passadas. Baal vinha de El e Aserá. E aí diz que tem 70 filhos mais. Ou seja, 69 filhos mais, 70 no total. Baal era um deles. E agora vamos ver a origem de Javé, né? De Yahvé, como eles dizem aí, Yahvé. Será Yahvé Baal? Ou Baal? Vejamos. Vagabundo em outras mitologias. Ele é um deus associado a guerras, tempestades e ventos. Baal é um deus de guerras, de calamidades, tempestades e muitas catástrofes. Na verdade, eu viveria entre as nuvens. Nos textos eucarísticos, Baal aparece vindo para fazer julgamento nas nuvens, ou nesses mesmos Baal briga com Jan, que era o deus das águas primordiais, além de seu irmão, e após derrotá-lo, usa seu corpo para dividir o mares. Baal também luta contra um dragão de muitas cabeças e também derrota o Leviatã. Também é representado pelo touro ou pelo bezerro. E ele luta com o seu povo e pelo seu povo. Nos textos eugaríticos ele é chamado de Val, o Todo-Poderoso, e acaba suplantando Hélion como líder do panteão cananeu. Notem que Baal, nessa pedra encontrada uniforme, de 8.000 anos atrás, ele era o deus que derrotou o Leviatã, que brigou com o dragão, que era representado como um touro, como um bezerro. Tudo isso mostra que Baal era tido como todo-poderoso. E isso me chamou muito a atenção. Continuamos vendo. Deuteronômio 32, 8 e 9 é uma passagem interessante porque é dito que o Altíssimo teria dado a cada nação a sua herança, e entre estes filhos estava Jeová com o seu povo. Notem esse texto bíblico de Deuteronômio. Quando o Altíssimo deu a cada nação a sua herança, quando ele separou os filhos de Adão uns dos outros, ele lhe fixou um limite a cada povo, tendo em conta o número dos filhos de Israel. Porque a porção de Jeová é seu povo, Jacó é a sua herança. O Altíssimo foi que dividiu e deu heranças. E a herança que recebeu Jeová, Yahvé, o Baal, foi os filhos de Israel. Bomba. Essa é uma bomba. Esta é uma live que vai provocar muitas reações. Muitas. Mas é simplesmente uma live para fazer com que as pessoas despertem e que comecem a pensar por sua própria capacidade de raciocínio e que se esqueçam do domínio religioso de homens. Continuamos.
O povo de Jacó é uma passagem muito interessante que tenho certeza que nunca levamos o peso que corresponde nas entrelinhas. A Bíblia nos diz que Jeová, ou melhor, veja, teria sido filho daquele Altíssimo, ou seja, dele Elão, o pai de todos os deuses e deusas segundo a cosmogonia ugarítica segundo Êxodo 923 e 24. Esta chave é representada por trovões, granizo e tempestade segundo 1 Reis, 810 a 12. Esta chave viaja nas nuvens e eles vêm para julgar. Isaías diz a mesma coisa. 191. Está citando as passagens bíblicas que falam, né? O mesmo que aquelas tábuas encontradas de 8.000 anos atrás diziam. Que Baal tinha derrotado Rabá, tinha derrotado, né, o Leviatã, tinha dividido mares e derrotado dragões. Aquelas tábuas já diziam. E agora Javé é o mesmo que se relata fazendo as mesmas coisas. De acordo com Êxodo 14 e outros textos, este ave teria lutado com o seu povo e pelo seu povo, Israel. De acordo com os papiros elefantinos, este ave seria casado com sua irmã, a deusa Nad. De acordo com Gênesis 3, Note que Javé era casada com Anat, sua irmã. Quem era casado com Anat? Baal, naqueles escritos antigos encontrados. Né? Tudo se encaixa, não é? 3. Este ave teria inimizade com a serpente no 1 dos Reis 1228 a 30. Este ave é representado através de bezerros. A mesma coisa diz em Êxodo 325 no Rub 2713 e em muitas outras passagens este ave é chamado de Todo-Poderoso. Então podemos notar a evidente manipulação e integração sincrética do mitológico Deus judaico-cristão e a assimilação de Valhá e ave. Os judeus também roubaram a identidade do deus Marduk da Babilônia para entregá-la ao seu senhor com Val. Porém, não foi assim, já que Val é um deus do mesmo povo que Ave. Ambos odeiam a cobra. Ambos são representados por touros ou bezerros. Ambos suplantam Hélion como o deus mais elevado do panteão. Ambos são casados com a mesma deusa. Ambos são conhecidos como deuses das tempestades e dos ventos. Ambos destroem dragões de muitas cabeças. Ambos lutam com o Leviatã. Ambos lutam por seu povo, etc. Ou seja, eles são basicamente idênticos. Mas vamos voltar a Deuteronômio 32, 8, 9 e ler com calma. Quando o Altíssimo deu a cada nação sua herança, quando separou os filhos de Adão uns dos outros. Aqui fica evidente o vestígio da crença em duas entidades. Um é o Hélion, o Altíssimo, e a outra é você vê, ó Jeová para as testemunhas. Quem é aquele que teria recebido a tutela da família de Jacó? Quem se torna, lembremo-nos, Israel. O que significa assim, aqueles que lutam com ele. Isso se enquadra perfeitamente no panteão cananeu, o Deus Supremo, ou seja, o Hélion distribuiu as cidades de acordo com o número de seus filhos e não de Israel. E quando olhamos quantos filhos ele tinha, eram 70 filhos para 70 famílias ou tribos. E a família de Jacó foi reservada para Iave. Mas a questão aqui é, então, de onde veio esse Deus Iave? Sabemos que ele virá de Ugarit, ao norte de Canaã e de Iave. Os textos bíblicos hebraicos nos ajudam a comparar suas origens com evidências arqueológicas. Por exemplo,
Deuteronômio 33:2 diz que Yahvé o Jeová viria do Sinai e brilharia com glória na região montanhosa de Parã. Quando procuramos esses pontos geográficos num mapa, caímos ao sul de Canaã, especificamente ao redor das terras de Edom. Na Bíblia também encontramos os queneus, um povo do qual não se fala muito, mas que pertencia ao grupo de povos que viviam e estavam dentro do território que o Todo-Poderoso teria dado aos hebreus. Os queneus teriam sido um dos poucos povos com quem os hebreus teriam se dado bem. Na verdade, Jobab, um dos sogros de Moisés, era queneu, de acordo com os Juízes 116. Se disse que Jetró, eu outro suegro de Moisés, também habría sido quenita. Los quenitas eram herreros, caldeireiros y especializados em la metalurgia, sobretudo del cobre y o bronze. Se acuerdan de la serpiente de cobre que Moisés habría erigido em el deserto? Pois curioso, los quenitas jogaram um papel importante em la história do antigo Israel. Certos grupos pequenitas estabeleceram entre la poblação israelita, incluídos os descendentes de Euconado, suegro de Moisés. De acordo com a hipótese quenita, Yahvé habría sido historicamente una deída de Madian e incluso de la região de Edom. La associação del suegro de Moisés com Madian reflejaria la adopção histórica del culto de los marianitas y los edomitas por parte de los hebreus. La Bíblia menciona que los quenitas viviam em Canaã em seus alrededores desde la época de Abraão. A propósito, eu propio Abraão provenia de Ur, uma cidade de la antiga Mesopotâmia com um montão de influências em la posterior cosmogonia y cultura hebreia, incluindo, por cierto, la propia criação do mundo. Todo esto lo puedes revisar em detalhe mi vídeo número 192 que te deixo por aqui, pero volvamos a los quenitas. Em el Éxodo, Jetro y su clã habitaban las cercanias de los montes Sinaí y Joreu. Posteriormente, algunos de los quenitas se habriam separado de sus hermanos em Osur y se fueron a vivir ao norte de Canaã em la época del rei Saul. Incluso el mismo, Saul los perdona y los insta a ir-se antes de este arrasar las demais tribus. Esto porque los quenitas haviam sido amables com los israelitas em el deserto. Assim no solo se habriam salvado de el, sino que hasta David les permitiu compartir o botim que tomou de los amalecitas. Así que la relação entre ambos pueblos era muito cercana. Segundo a interpretação crítica de los datos bíblicos, los quenitas eram um clã estabelecido em la fronteira sul de Judá, originalmente mais avançados em artes que los hebreus, de los quales estes últimos aprenderam mucho, eso incluía, por supuesto, la adopção del culto ao Deus Yahvé, las rutas comerciais de caravanas entre ambos pueblos. Também habriam fortalecido los lazos la nueva adopção de creencias por parte de los hebreus. Estes pontos nos levam a concluir que esta deidade, decir Yahvé, habría começado como ídolo metalúrgico ao sul de Canaã, donde alguma tribo hebreia se topou com tribus marianitas ou edomitas, de donde tomaram a Yahvé o adoptaram como su propio Deus. Este foi subindo de rango em el panteão, convirtiendo-se em la deidade de Israel, pero sem abandonar ao patrão del panteão, ao amado el Elion, el Deus primordial que ademais implicitamente está em el nombre del pueblo, assim como Baal Adab foi o Deus nacional de Ugarit. Tarde ou temprano los pueblos del norte y del sur se juntaram y compartilharam estas deidades. Por tal razão, Lav y Val compartem todos los Está havendo problemas aqui na tradução.
mas o que está explicando, né, é como que o Deus, Yahvé, foi um dos deuses, né, ou uma das entidades que adoravam outros povos, que depois foram substituindo esses deuses, o verdadeiro todo-poderoso que era citado naqueles documentos arqueológicos mais antigos, que era o El Elyon. Yahvé foi assumindo, né, poder dentro dessas deidades, se tornando e sendo chamado depois por outras comunidades e outros povos como todo-poderoso, e depois passando a assumir o poder, né, da nação total de Israel e se fazendo passar pelo Deus Todo-Poderoso. É o que está se explicando um pouquinho sobre as civilizações passadas. Mas o que acontece é que a tradução não está saindo corretamente na parte final. Mas prestemos atenção e tentamos entender. Aí mostra, né, uma passagem bíblica onde diz que Deus toma seu posto na Assembleia Divina, em meio de outros deuses. Ele é que dita a sentença, né, mostrando que nesta magnitude, né, deste poder divino que se transmite mediante as escrituras e a história, existem vários deuses. E que a confusão foi instaurada dentro das civilizações. E um foi assumindo o poder de outro e recebendo, né, a glória e o louvor. Enquanto na origem, principalmente da época suméria e daquela população que foi contemporânea deles, o Deus reconhecido como Todo-Poderoso era ele. Né? E daí de ele saiu 70 filhos, entre eles Yahvé e Baal, que eram e atuavam muito parecidos. E os documentos encontrados e os registros desses deuses mostram que eles tinham muita similaridade. Tanto Baal como o Yahvé destruíram dragões, brigaram com Leviatã, dividiram mares, eram o senhor das nuvens e tempestades, todos igual. Ser representados por bezerro ou por touros. E tudo isso daí a gente esteve observando. Né? Deus toma su puesto en la Assembleia Divina em médio de los dioses. Eu dicta sentencia, y por cierto, estos salmos são impossílicos después de o cautiverio em Babilônia. Claramente los israelitas se encargaram de que su Elohim, Yahvé, suplantara todos os demais dioses y diosas del panteão, ao ponto de que olvidaram a todos os demais o los ocultaram. Y todo esto lo fueron haciendo através de la fuerza Y, la guerra Y. Por supuesto, derramamento de sangue. Israel foi colocando a Yahvé no lugar de todos os demais deuses do panteão. Yahvé também fazia parte desses deuses do panteão. E com o tempo, né, a base de guerra e derramamento de sangue, é o que a gente vê na história bíblica, né? A nação de Israel ia conquistando e derramando sangue e sacrifícios animais e era conquistas sanguinárias. Tudo nas mãos e na responsabilidade deste Deus que os liderava, chamado Yahvé ou Jeová. Justificado em la figura de su Deus Yahvé personificado. Ahora bien, como lograram que Yahvé se convirtiera em o Supremo de Supremos? Aqui é esse donde entra a religião persa. Vamos ver então como conseguiram fazer com que Jeová, né, suplantara todos os demais deuses. Então agora, para entender isso, a pesquisa, né, entra, né, na religião persa. E vamos ver o que é que nos explica, embora a tradução não está saindo perfeita, nem como eu gostaria que saísse. Está aí no chat Marroned, obrigado, graças, querido, por haber nos concedido a possibilidade de apresentar aqui este reportaje que existe, esse estúdio, que has hecho de maneira fantástica. Muitas gracias, querido Marroned. Gracias, amigo. La Zoroastriana, eu diz Deus Zoroasterismo é esse Aura Mazda, que significa senhor sábio. Este Deus não é esse como los deu panteão cananeio, este Deus não causa guerras, este Deus não reclama sacrifícios humanos, não manda... Olha só, esse Deus já é outro Deus, que é um Deus partido mais para o lado do amor. Não provoca guerra, não é sanguinário, não é de pedir sacrifícios animais.
esse já é outro Deus. E agora nós vamos ver como que este Deus, assumido também pela cultura hebreia, foi uma junção com o Deus antigo, o Javé. E como se formou esse Javé, que por um lado era sanguinário, cruel, destruidor, agora, devido a assumir outras culturas, já vem o lado misericordioso, bondoso, amoroso do atual Jeová. Entende? Vejamos. Manda destruir pueblos mille extrahambre y pestes por não obedecer loaura mais da S dios de justicia, de amor y misericórdia, que solo quiere guiar a la humanidade por el camino del bien. A este dios persa no le importam os assuntos geopolíticos ni las guerras entre pueblos. Como a los dioses cananeus e israelitas, a este dios solo le interesa la salvação humana, muito distinto ao Yahvé y demais dioses judios, los quais solo hacían guerras y conquistas, pediam constantes sacrifícios y mostraban ser misericórdia contra quienes no creiam em elos. Uma vez que los judios después do exílio regressaram a Jerusalém, levaram consigo as características do Deus onipotente Aura Mazda. Note isso. Agora que eles voltaram, né, do exílio babilônico, eles trouxeram com eles a ideia do Deus Mazda, né, da Pérsia, que já era um Deus amoroso, misericordioso, compassivo, bondoso, que não queria guerras. Notem como que as outras civilizações e os outros deuses foram se juntando na formação de um só, o Jeová, que atualmente é difundido nas religiões por aí, e principalmente pelas testemunhas de Jeová. Aplicaram a su Deus Yahvé, transformando-lo de este modo em um Deus muito distinto ao que era antes do cautiverio babilônico. A partir de... Teve um ponto aí de mudança do Deus Yahvé. Antes do cativeiro em Babilônia e depois do cativeiro em Babilônia. Depois do cativeiro de Babilônia, voltou um outro Deus, né? Um Deus agora voltado mais para os assuntos humanos, a misericórdia, o amor. Já não estava preocupado mais com a política, com o derramamento de sangue, com conquista de povos e outras coisas. Já não era tão sanguinário. De aí, este Yahvé 2.0 odia as guerras, los sacrifícios y prefere guiar-se por sentimentos muito mais benévolos. Ahora bien, Aura Mazda está em constante batalha com Arima, eu ser maligno que amenaza sua criação. Pues si, este vendria a ser como o diabo inventado por los cristianos. Por certo, eu plan de Aura Mazda é acabar com Ariman para poder algum dia ressuscitar y vivir feliz y para sempre junto à humanidade. Sem muitas coisas las que los judios tomaram del Deus persa Aura Mazda, como la onipotência, la omnibenevolência, la onisciência y la onipresencia. Assim fui, sincretizado a Yahvé de certa maneira, todos os hijos de Elion passaram a ser um solo Yahvé, incluso este hora passaria a ocupar o lugar do Altíssimo. Elion Salmo 8318 é uma clara muestra de elo. Hasta aqui o vídeo, amigos, fuerte abraço, Cananeio y questioná-lo todo a Dios. Aí está. Embora a tradução não tivesse saído, né, da maneira com que desejássemos, não é? Deu para entender um pouco, né, a origem do Deus Javé, ou Jeová. No início era o Deus Ele, que era chamado o Todo-Poderoso. Isso vem de achados arqueológicos da época suméria, de 8.000 anos atrás, antes até mesmo da nação de Israel existir. Depois, devido à mitologia encontrada e dos achados arqueológicos, esse Deus Todo-Poderoso chamado Elion, né, ele teve 70 filhos. Entre os filhos estava Javé. Javé, né, que tinha muito que ver com Baal. Ambos derrotaram Leviatãs, ambos eram divisores de mares, era o Deus das tempestades e de todas as coisas catastróficas e assustadoras. Com o passar do tempo, nós vimos que a nação de Israel recebeu Javé, ou Yahvé,
recebeu do Todo-Poderoso a sua herança. Qual era a sua herança? A nação de Israel. Por isso, Israel adorava constantemente a Yahvé. Não estranham a vocês que a nação de Israel, em determinado momento, pedisse a Moisés que falasse ele com Jeová, porque quando Jeová se pronunciava, a nação tinha medo de morrer. Não tinha nada a ver com um Criador amoroso, compassivo, bondoso. Era de dar medo. E esse Deus de Yahvé pedia constantemente sangue e sacrifícios e conquistas à base de sangue. E a história bíblica demonstra isso. Baal pedia o mesmo. E se nós vamos aprofundando, nessa pesquisa, nós vamos nos dar conta de que Yahvé e Baal eram um sincronismo do mesmo. Com o passar do tempo, esse Yahvé, que foi recebendo influências de povos circunvizinhos, depois do exílio de Babilônia e muitas outras etapas da história, ele foi tomando outras características mais passivas, mais amorosas de caráter, que os próprios israelitas exilados vinham trazendo das influências religiosas de outras terras, até chegar no atual Jeová, adorado pelas testemunhas de Jeová, por exemplo. Mas, em nenhum caso, esse Jeová deveria ter sido todo-poderoso, já que as escrituras e os achados arqueológicos se referem ao todo-poderoso como ele, Elion, e Betel, casa dele, do Todo-Poderoso. Mas a confusão religiosa se instaurou. Se instaurou com um só objetivo: cegar a mente das pessoas, para que não encontrem nunca a verdadeira ou verdadeiro caminho que nos leva a ter uma aprovação desta energia, deste ser superior todo-poderoso. Deixando de lado agora a mitologia, né? Deixando de lado agora tudo que nós escutamos, existe algo dentro de nós que nos mostra qual é o caminho. O caminho é o amor. Toda vez que atuamos ou fazemos algo motivados por amor, nós estamos no caminho correto. Não precisamos consultar nenhum livro, não precisamos consultar nenhuma Bíblia, não precisamos consultar nenhum pastor, não precisamos consultar nenhum líder espiritual. A maior lei escrita está aqui dentro de nós, na nossa consciência. Essa é a religião verdadeira, a do amor. Por isso eu não canso de citar neste canal palavras sábias, provavelmente inspiradas pelo Criador verdadeiro. Estas sim são inspiradas. Quando em Tiago 1:27 diz que a adoração pura e aceitável é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se separado, sem mancha deste mundo. Aí está o caminho verdadeiro. Aí é a adoração verdadeira. Não é nenhum templo, não é nenhum salão do reino, não é nenhuma igrejinha de esquina e nenhuma placa de igreja. Seja Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Universal do Reino de Deus, o diabo a quatro que existe espalhado. Dentro desses lugares existem boas pessoas, de coração puro, e que estão lá dentro buscando agradar a este verdadeiro Criador. Mas a salvação não depende de estar numa igreja. A salvação está aqui dentro de nós. Se mostramos ou não amor. E este ser supremo, com certeza, tem reservado para nós um futuro feliz, aonde não sabemos. A única coisa que eu sim sei é que, a partir do momento que eu descobri que eu tinha sido enganado e que agora a verdade, embora não seja absoluta, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha aprendido, eu decidi trazer a todas as pessoas que eu puder um caminho de investigação. Hoje, o que nós fizemos nessa live é abrir uma porta de investigação. O Garit,
sumérios, Yahvé, Baal, o Deus Ele. Anote essas expressões e comece a investigar os achados arqueológicos. Com isso, você vai descobrir que, historicamente, nós fomos programados para ser enganados. E fomos enganados. As religiões foi um meio inventado pelos homens de domínio da massa. Esse discurso meu não é nada popular. Esse discurso que eu estou fazendo agora mesmo vai e de encontro à política, de encontro aos interesses da elite. Me importa um pepino. Até mesmo de pessoas que possam se chatear, que dizem ser meus amigos. Se você deixa de ser meu amigo porque eu digo a verdade a você, problema é teu, não meu. Morda as costas. Eu jamais vou deixar e vou me corromper ou me prostituir por manter uma amizade, hein? De jeito nenhum. Ninguém deve ter o monopólio de nada. Vou repetir. Ninguém deve ter o monopólio de nada. Somos livres. Basta a época da escravidão da Watchtower Bible em Tract Society. Basta a época da escravidão da Torre de Vigia. Basta a época da escravidão dos acionistas e do corpo governante. Hoje, todos devemos levantar a nossa voz, da maneira que você achar. E gritar aos quatro cantos da injustiça que você sofreu. É época de mostrar que nós somos livres. Não se deixe dominar por homem nenhum, seja quem for, testemunha de Jeová ou ex-testemunha de Jeová. Existem muitas testemunhas de Jeová enganadas lá dentro que precisam se libertar. Porque estão presas por líderes autoritários. Mas também existem aqueles que saem de lá e que, em vez de melhorar, pioram. Deus me livre. Ainda bem que eu não nasci de 7 meses. Quando eu digo isso, é uma maneira de se expressar, né? Não temo a ninguém, a nenhum de vocês que não gostam do que eu falo e do que eu faço. Não temo a vocês e não devo explicação nenhuma a ninguém. A não ser para os meus filhos e para a Surane, que está aqui. São as únicas pessoas a quem eu devo explicações. Se é que eu tenho que dar. Para outros seres humanos, não. Não tenho que explicar nada a ninguém do que eu fizer. Nada. Se um dia a justiça pedir explicações, porque você falou, eu darei a explicação como eu acho que eu devo dar. E assumo total responsabilidade. Por isso, você que está me escutando é livre. Tome a tua decisão. Lute pelos teus interesses. Lute pela liberdade tua e de outros que você quiser ajudar, da tua família. Saia da mentira e do engano religioso. Destes charlatães da fé, como são os líderes das testemunhas de Jeová. Vocês não têm que acreditar em nada do que eu falo. Pesquisem. Estudem. Vão atrás. Hoje eu abri aqui uma porta de investigação. Jeová não é o Deus verdadeiro. Primeiro porque Jeová nem é o nome de Deus. Isso para começar. Yahvé, ou Yahvé, ou o tetragrama, que nem nome tem. Ninguém sabe a pronúncia. Jeová é um nome inventado. Reconhecido até mesmo pelas próprias testemunhas de Jeová. Não os adeptos, estão enganados. Pelos seus líderes, que sabem que Jeová não é o nome de Deus. E já deixaram escrito em alguma literatura. Portanto, cabe a você e a mim tomar nossas decisões. Basta você e a mim decidir o que fazer com nossa vida. E não dar explicações a ninguém. A ninguém. A não ser para as pessoas que você crê que deva dar. Alguém paga as tuas contas? Alguém paga a tua casa, teu carro, põe comida na tua mesa? Não é você que tem que fazer isso para você? Então por que você tem que estar dando explicação para Zé Mané por aí?
anciãozinho de congregação, que não cuida nem da família deles. Eu tenho medo porque estão me perseguindo, estão vindo na minha cara. Manda pro raio que os parta. Eles não mandam em nada. O poder que eles têm é fictício, ilusório. Esta organização dá poderes ilusórios a homens despreparados, incapacitados de exercer qualquer autoridade. Esse Jeová é uma mentira. Está falado e comprovado arqueologicamente. É uma mentira. Não é nada de Deus Todo-Poderoso. Vá pesquisar os que são vagabundos mentais. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, muitos são vagabundos mentais. Acreditam em tudo que diz o corpo governante, não têm a capacidade mental de trabalhar mentalmente, de pesquisar e estudar. Preferem ser escravos da mentira. Bando de pessoas que vegetam. Deus me livre. Dá nojo. Me dá nojo. Se vocês soubessem as barbaridades que eu escuto a cada dia, vocês entenderiam um pouquinho do porquê que eu falo desse jeito. Por isso que eu entendo que tem alguns que têm canais que... E eu entendo, hein? Eu tiro o chapéu. Faz uma live a cada 15, 20, uma vez por mês. Parabéns, porque realmente é para fazer isso. Porque as coisas que eu escuto diariamente, até mesmo de quem a gente tenta ajudar, vocês não imaginam as barbaridades que a gente tem que escutar. E o único que eu tenho feito é tentado ajudar essas pessoas. Tem hora que dá vontade de falar assim, você quer continuar acreditando nessa lixaiada aí? Pois acredita, o problema é teu. Nenhum dos que saímos desta organização, saímos totalmente bem mentalmente. Não, impossível. Quem foi testemunha de Jeová ficou afetado emocionalmente, psicologicamente, está doente. Quem é uma ex-testemunha de Jeová, 98%, vou deixar 2% aí, porque pode acontecer. 98% dos que saímos da organização das testemunhas, saímos doentes mentais. E entendam o que eu estou falando. Ninguém que é ex-testemunha de Jeová, e até mesmo os que estão lá dentro, estão, mas não sabem. Todos estão doentes mentalmente. Porque esta organização destrói o emocional de todas as pessoas. E eles têm acesso. Tiram a capacidade de raciocínio próprio. Tira a capacidade empática. Porque qualquer um que não se identifique com eles é inimigo. Merecem a morte num Armagedon fictício. Todos os dias, quem tem canais como este, trabalhamos. A maioria, né? Não sei todos. Eu digo a maioria. Eu trabalho o dia inteiro. E eu faço vídeo porque eu quero. Eu faço live porque eu quero. Mas eu vou deixar isso aqui claro. Eu trabalho o dia inteiro. Ontem eu cheguei na minha casa às 9 da noite. E ainda tenho que escutar um monte de abobrinha. Como se eu vivesse por isso aqui. Por isso eu faço um apelo que a todos os sofredores da fé, verdadeiros, todos sobreviventes da Watchtower, verdadeiros, meu peito, minha vida está aberta para vocês. Escrevam para mim, liguem para mim a hora que vocês quiserem, porque eu estou aqui e sou um irmão de vocês. Mas não venham atrás de mim me julgar. Não venham atrás de mim falar para mim o que sai aí de dentro das entranhas, porque eu não estou para escutar a abobrinha de ninguém. E está falado, acabou. Os teus problemas pessoais resolva você.
Porque eu resolvo os meus. Meu pai dizia uma coisa, embora está fanático lá dentro, que eu vou levar para o resto da minha vida essa frase. Assuma o que você pode. O que você não pode, não assuma. Tem vontade de ir e não pode? Não vai, dizia meu pai. Pai, é que eu quero ir no cinema. Você tem dinheiro para ir no cinema? Não, não tem, então não vai. Tem condições de abrir um canal de YouTube? Abre. Não tem? Não abre. Tem coragem de pôr a cara aqui? Ponha. Não tem? Não ponha. Este canal está para ajudar pessoas a despertarem. Está para mostrar a indignação que sentimos por ter sido enganados. Este canal está para isso. E eu vou lutar até último suspiro da minha vida, eu vou lutar. Eu sofro de ataques de pânico. Eu sofro de crises de ansiedade. Surani tá aqui, ela viu o que aconteceu comigo sábado passado. Me entrou uma crise de ansiedade. Fazia tempo que eu não tinha. E por mais que as pessoas que têm canais como este aqui e outros nos esforcemos em trazer notícias, em ajudar, em mostrar as verdades, sempre vai ter os mal agradecidos. Mal agradecidos é a minoria. É 2%. Mas são mal agradecidos. Os mal agradecidos, posso pedir um favor para vocês? Desapareçam deste canal. Sabe a inscrição que você fez neste canal? Tire imediatamente. Faça isso. Suma daqui. Desapareça. Mal agradecido ou mal agradecida. Suma daqui. Todos que saímos da torre de vigia, carregamos um peso enorme psicológico. Traumas, sonhos, pesadelos à noite. Com o que ficou para trás, com o que a gente perdeu, com as amizades falsas, com filhos que não conversam com você, com teu pai, tua mãe, com 80 anos que você não pode conversar com eles. E ainda tem que escutar abobrinha. Vai procurar o que fazer. Saco cheio de gente ingrata. Saco cheio. Assim que, olha, esta live serviu para mostrar que vocês, testemunhas de Jeová, outros ingratos, vocês estão na mentira, adorando um demônio. Vocês querem acreditar? Acreditam, não quer? Problema de vocês. Continue aí mamando na teta do Satanás. É o problema de vocês. Tá bem? Problema de vocês. Continue mamando na teta do demônio. É o que vocês gostam de fazer. E tratando mal ao teu semelhante. Cuspindo na cara de parente. Se você vira as costas para um familiar de sangue, você não serve para adorar a criador nenhum. Vocês servem para estar onde estão, adorando ao Satanás, que é o que vocês estão fazendo. Tá bom? E chega, basta, para mim basta. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho para quem merece, que é 98% dos que estão aqui. 98% dos que estão aqui são merecedores do meu esforço. São merecedores do meu trabalho.
Tem 2% que não valem nada e quero que se desapareçam deste canal. Quero que se desinscrevam. Eu não estou aqui por número de inscritos. Fica claro isso? Este canal não está para números de inscritos. Nunca teve. Eu fico feliz que cresça. É óbvio. Não sou tonto, nem palhaço. Óbvio que eu fico feliz. Mas eu não vou parar. O trabalho se não cresce ou diminui. Não. Você tem 8.000 e poucos, 8.400 inscritos. Se amanhã tiver 3.000, eu vou continuar fazendo igual. Igual eu vou continuar fazendo. E não vou deixar de falar o que eu penso. Tá para nascer ainda quem vai fazer o calar a boca. Tá para nascer. Tá para nascer ainda. Eu vou pro paredão, sou fuzilado e tô falando o que eu penso. Entende ou não? E os hipócritas da minha família, os hipócritas da minha família, por aí vocês, canalhas hipócritas, que é o que vocês são. Canalhas hipócritas, é o que vocês são. Todos que levam o meu sangue, e alguns que não levam o meu sangue também, mas que fizeram parte da minha vida. Canalhas vocês são. Hipócritas. Descendência de víboras. Sepulcros caiados. Limpinhos por fora, podres por dentro. Podres por dentro. Assim que, desculpa esse pequeno desabafo, mas é que se fez necessário, tá bem? Se fez necessário. Economizem comentários os hipócritas. Economizem comentários os ingratos e as ingratas. Economizem seus comentários neste canal, porque ao comentar será excluído para sempre do canal. Hipócritas e ingratos e ingratas. Ok? Os hipócritas, ingratos e ingratas, comentando aqui, serão eliminados para sempre. Este canal é Adriano, a voz dos que não falam. É para as vítimas desta organização. Não é para tapado chupa-dedo, não. Tá bom? Tem tapado chupa-dedo, testemunho de Jeová. E tem tapado chupa-dedo, ex-testemunhas de Jeová também. Tá bom? Dois tipos de tapado mental chupa-dedo. Testemunho de Jeová e ex-testemunho de Jeová. E alguns deles são pior do que os que estão lá dentro. Pior. E eu não pago pau para ninguém também não, viu? Não pago pau para ninguém também não. E não quero saber a opinião de você. O que você acha do que eu falei? Eu deixei de falar. Guarde para você. É problema teu da tua vida. Abra um canal e fala o que você quiser falar. Tá bem? Ingratos. Agora, 98% dos que estão aqui são família deste canal. E merecem todo o meu carinho, todo o meu amor. E o que eu estou falando representa eles. Eles queriam falar o que eu estou falando. É só eu perguntar aqui, sim ou não? Muitos de vocês que estão aqui no chat, só responde sim ou não. A maioria dos que estão aqui, mais de 100 pessoas em direto, vocês têm vontade de falar tudo o que eu falei aqui para os ingratos, as ingratas, os tapados mentais? Sim ou não? Vocês têm ou não vontade de falar tudo o que eu falei? Sim ou não? Pode responder tudo o que vocês acharem. Isso é. Todos, praticamente. Todos. Todos têm a mesma indignação. E eu, com certeza, não vou deixar de ser como eu sou, principalmente na defesa do que eu creio que é justo, correto. Sou eu agora que escolho minhas amizades, né? Tem esse detalhe. Agora sou eu que escolho a roupa que eu visto. Agora sou eu que escolho minhas amizades. Agora eu escolho meus passatempos. Eu escolho e decido o que eu tenho que fazer neste canal. Eu escolho o que eu vou apresentar aqui ou não. Acabou. Tá explicado? Acabou. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, chupa essa manga. Tá bom? Ou papo fora daqui. Assim que a todos vocês que estão aqui, Viviane Pontes, Adolfo Duarte, Silvana Camida, Alice Furtado, Vitor Almendros, Alessio Rocha,
Lua, querida, Angélica, todos aqui prestigiando o canal, Valdir, Ayrton Jacobus, e muita gente que está chegando aqui, que eu não pude ver o comentário de todos. Solange, querida Solange, né? Sérgio também está por aqui, Isabel Maria, Magnéia Eduardo, Chamael também está por aqui, Márcia Mani, Silvana, que eu já falei, Sérgio da Silva, quem mais? Euricore, querida, um beijo no coração, viu? Todos vocês que têm chegado aqui. Rosemary, querida, também está por aqui. Parece que eu vi ela aqui. Deixa eu ver se... Rosemary Ramos está por aqui. Quem mais? Deixa eu ver. Fernanda Vilhena, minha querida amiga. E todos que participaram desta live, que, em partes, a última parte da tradução não saiu bem, mas se pôde entender, né? E eu abro agora a oportunidade para todos vocês a fazerem suas próprias pesquisas, suas próprias análises, sua própria maneira de estudar o assunto. Faça isso, não fique parado. Isso vai fazer com que você tenha certeza de que você tomou a decisão correta de ter se afastado da mentira chamada Testemunhas de Jeová. Tá bem? E quando você sair de lá, você que ainda está lá dentro, ou você que saiu faz pouco, escolha também suas amizades aqui fora. Escolha. Não são todos que são boas amizades. O mundo é uma selva. E como toda selva, tem os seus perigos. Só que nós estávamos antes numa jaula cheia de serpentes. O que é preferível? Andar numa selva que eventualmente apresente um perigo ou estar dentro de uma jaula cheia de cascavéis e víboras? Eu prefiro estar na selva. Eu sei que existem perigos, mas serão eventuais de vez em quando. Do que estar dentro de uma jaula chamada Testemunhas de Jeová, cheia de víboras e cascavéis prontas para te dar o bote. Fica nas tuas mãos escolher. Aqui na selva deste mundo, você também tem a obrigação de ter cuidado com quem você estabelece amizades. Existem amigos que são mais apegados que um irmão, mas tem outros companheiros que estão dispostos a se fazer mutuamente em pedaços. Existem companheiros que estão dispostos a se despedaçarem. Eu não quero pessoas assim comigo. Tá dado o recado. Eu prefiro muito mais uma pessoa como eu, que digo as verdades, mas que o meu coração está cheio de amor, do que aqueles que apresentam um sorriso com uma navalha escondida atrás. E dentro das Testemunhas de Jeová está assim, de traiçoeiros e traiçoeiras. Traidores e traidoras. Assim. Falsos e falsas. E os hipócritas que lá dentro estão te sorrindo com o punhal guardado atrás das costas, esperando para te apunhalar. Esta é a realidade do que eu vivi mais de 40 anos dentro das Testemunhas de Jeová. Mas só porque depois de 40 anos você despertou então? Porque foi quando eu cheguei a tomar decisões e ser um líder lá dentro e me deparei com injustiças. E a organização o que fez foi dar lado e dar razão aos que não valiam nada. A sujeira que são como eles. Ao ver isso, eu comecei a pesquisar. E a pesquisar, me dei conta de que eu estava no engano. Foi por isso que eu despertei. Se não tivesse acontecido essas injustiças, eu não teria despertado. Provavelmente estaria enganado até hoje. Por isso, eu fiz um canal para ajudar pessoas a despertarem. Simplesmente por isso. E vou continuar lutando a cada dia. Assim que a todos vocês, família querida do canal, Adriano, a voz dos que não falam, recebo o meu abraço, o meu respeito, né? Meu carinho. E quero dizer que compartilhem esta live. Usem esta live para despertar pessoas. Este é o meu objetivo. Assim como Marronete, quando eu contactei com ele, disse: Marronete, eu gostaria de usar este teu vídeo explicativo sobre Javé ou Jeová. Posso fazê-lo? Fantástico.
para mim, será um privilégio que você faça isso. Essa é a resposta de quem tem um bom coração. Um privilégio que você faça isso. Obrigado, Marronete. E estamos falando de Marronete, reconhecido, uma pessoa que faz um trabalho fantástico. Você falou do mundo ativista no idioma hispano, todos conhecem a Marronete. Embora ele não apareça fisicamente, o trabalho que ele faz é respeitado. Marronete, obrigado pelo teu trabalho, lutador. Boa pessoa. E a todos que estão aqui no chat, Aguinaldo Silva, Silvana, Viviane, Alice Furtado, Solange, todos vocês. A Lula dos Estados Unidos, né? Olivete Guerino, a Jacira Amaral, todos vocês. Recebam o meu abraço, meu carinho, meu respeito. Euricore, um beijinho, querida. A todos vocês, Larissa PG, um beijo no coração de todos vocês e recebam o meu abraço, meu carinho. E fiquem aí com uma das músicas do canal. Uma não, eu vou colocar umas 2, 3 músicas para que vocês desfrutem um pouquinho da música do canal Adriano, a voz dos que não falam, durante este sábado. Fique agora primeiramente com... a última será Além das Portas. Mas a primeira é o rock feito por meu querido amigo Mendes, Maurício Mendes. Um rock que ele fez em homenagem a este canal. Fiquem aí com o rock Adriano, a voz dos que não falam. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Dentro de uma seita sem saber porquê. De ancião a livre ele se libertou, mas o preço foi alto, sua família ficou. Mas ele disse sem medo, sem hesitar: me importa um pepino, vou continuar expondo as mentiras sem medo de lutar. Pros Maio e Maria Onete a verdade revelar. Chupa essa manga de acordar, come com batata, é tempo de pensar. Chupa dedo da vida, a verdade já chegou. Deus me livre de pó da mágoa, a liberdade enfim brotou. O corpo governante ele expõe sem dó, mentiras contadas, desmascara e descaradas. Enganaram muitos, mas agora vão pagar. Adriano é a voz que ninguém vai calar, e ele diz com força pra todos escutar: me importa um pepino, vou continuar. Pro Mar e Maria Onete a verdade vou contar. Chupa essa manga, é hora de acordar. Chupa essa manga, é hora de acordar. Come com batata, é tempo de pensar. Chupa dedo da vida, a verdade já chegou. Deus me livre de pó da mágoa, a liberdade enfim brotou. O corpo governante expõe sem dó, mentiras contadas, desmascara e descaradas. Enganaram muitos, mas agora vão pagar. Adriano é a voz que ninguém vai calar, e ele diz com força pra todos escutar: me importa um pepino, vou continuar. Pro Mar e Maria Onete a verdade vou contar. Chupa essa manga de acordar, come com batata, é tempo de pensar. Chupa dedo da vida, a verdade já chegou. Deus me livre de pó da mágoa, a liberdade enfim brotou. A voz dos que não falam, Adriano é o farol, guiando os perdidos pra longe do anzol. Seja em que idioma, a verdade é uma só. Acorde agora, ou nunca mais verá o sol. Chupa essa manga de acordar, come com batata, é tempo de pensar. Chupa dedo da vida, a verdade já chegou. Deus me livre de pó da mágoa, a liberdade enfim brotou.
Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. As páginas da torre não mais me prendem, a fé cega cedeu espaço à razão. Eu vi luz além das reuniões e decidi trilhar meu próprio caminho. A família e os amigos olham com desdém, mas minha mente se abriu como as asas de um pássaro. Não sou mais refém das profecias e datas, a verdade é minha bússola, meu farol. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. A estrada é íngreme, mas a jornada é minha, não mais escondido atrás de um nome. A liberdade é o vento que me impulsiona, e a coragem é meu escudo contra a culpa. Então canto alto e claro para o mundo ouvir que a liberdade é um direito que não posso perder. Além das portas, encontrei meu próprio ser, e a jornada continua sem medo de renascer. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas. Lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal da vida derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas. Lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal da vida derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação. Eu estou na minha obrigação de poder falar por